Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. Eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, um joinha aí que é muito importante. Já somos mais de 125 mil inscritos só no YouTube, quase chegando aos 700 mil inscritos no TikTok, Facebook, mais de 1 milhão de amigos nas nossas redes sociais. Então, por gentileza, participe também dessa família aqui do IELCast. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, é muito importante. E acompanhe todos os episódios. Já deixa o lembrete aí, que fica muito legal quando o YouTube entende que você quer receber o nosso conteúdo. Já aparece aí na sua timeline, tá legal? Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás. Se você consome qualquer um desses serviços, por favor, dá essa moral pra gente. G3, Telecom, Internet, você já sabe que é a melhor do Nordeste e do Brasil. Bom, a gente está nessa série especial e importante de pré-candidatos a prefeituras por todo o interior do estado e é uma oportunidade de a gente bater um papo, entender mais sobre o município e você ter a oportunidade de conhecer mais o seu candidato e saber se você pode ou não pode dar aquele voto especial de confiança, tá legal? Nessa série eu quero lembrar para você que a partir agora do dia 23 de julho, todas as terças e quintas-feiras, sempre ao 12h30, direto da Estação I, ao vivo, nós teremos os debates com pré-candidatos a vereadores de Teresina. Estamos estudando, isso vamos fazer Timon. Quartas-feiras, a prefeituras de todo o interior do estado. E assim a contribuição que o IELCast dá nesse momento para a nossa democracia, para a gente bater esse papo. Nessa sequência, hoje a gente recebe esse cara que é muito especial. Ele já participou muito forte da política local de Simplício Mendes, para você ter ideia. Ele já foi vice-prefeito, secretário de Esportes e Cultura de Simplício Mendes, foi secretário de Saúde de Simplício Mendes por 7 anos. 7 anos. Ele tem uma relação muito forte de amor, é um marido dedicado, um pai dedicado, um filho dedicado, e a gente está aqui para receber com muito carinho o nosso querido Avelar Lopes. Seja bem-vindo, tudo bom? Prazer é meu. Prazer é todo meu. Tem família de artista. Isso. Quem não conhece Francis Lopes, né, pô? Irmão. O Francis, ele tem um legado em história, né, do Piauí, levou o Piauí para São Paulo muito forte. Verdade. É uma paixão que ele tem, né? É o nosso orgulho da família e de Simplício Mendes, do nosso Piauí, né? Eu adoro quando ele mostra a rotina dele nas terras de vocês lá. Isso. Ele mesmo participando. Lá na roça, lá com a mamãe, com o papai. Ele curte mesmo, né? Curte mesmo. É a vida dele. É a vida dele. É a vida dele. Meu irmão, como é que estão as coisas? Graças a Deus em paz. Prazer muito grande estar aqui com você, nesse que é um super canal de comunicação, né? Parabéns pelos seus empreendimentos aqui, pelos seus estúdios. A Estação I é um espetáculo. Eu acho que no Brasil não tem igual. Ô Francis, tem não, é a maior ecossistema digital do Brasil. Ô Francis, venha gravar aqui com a gente um especial. Vamos trazer, né? Não, e dá para até fazer um e-music que a gente vai inaugurar aqui. Pronto. Pode ser que seja com ele, acho que era uma boa. Olha aí, uma boa vamos ideia. alinhar, vamos alinhar. Vamos alinhar. Mas então, a paixão dele é a música, a sua política. Pois é, está aí no sangue, né? Assim, a questão que meu irmão mais velho já foi prefeito lá em Simplício, Zé Lopes, né? Apesar que eu que entrei primeiro, né? Foi entrei mesmo? Como vice-prefeito lá em Simplício. Começou a tua história assim na política? Então, quando foi aprovar o voto de 16 anos, né? Numa turma no colégio, né? Naquele tempo colegial, um professor meu chamado Antônio Malan Dias via a minha amizade. Eu era DJ lá em Simplício Mendes, numa casa de eventos, casa de shows. Eu era DJ e tinha muito contato com a juventude, e ele teve a ideia de me lançar como candidato a vereador naquela época. Só que o voto de 16 anos foi aprovado, mas não para aquela eleição, para a eleição seguinte. A próxima. Não é? Até porque não pode ser para o mesmo ano, né? Mas como eu já tinha colocado o meu nome, eu não. O próprio professor Malan, era meu professor na época, ele, com a juventude, colocou meu nome e aí não tinha mais como recuar, não é? Mas então eu fui. Naquele tempo, o meu voto era 16 anos, como falei, 16, 17. Mas, mesmo assim, eu ainda fiquei na terceira suplência, mesmo não tendo o meu voto principal. Não é que você era não da tinha juventude. O seu voto, mas podia receber o voto dos outros. Exatamente. Só um momento. Antes disso,
Tinha algum envolvimento político a Não, família? não, ninguém. Zero. Ninguém. Não tinha nenhum padrinho político? Não. Foi o pontapé inicial, fui eu mesmo, né? Dado assim pela juventude, como eu falei, e por esse professor, Malan Dias. Então, e aí, Criou como gosto. fiquei na terceira suplência, continuei a minha vida normal lá como DJ, né? Estudante. E aí, quando veio a eleição seguinte de prefeito, ninguém queria ser vice do candidato a prefeito que havia perdido nessa eleição que eu fiquei como terceiro suplente, não é? Aí você ingressou. Me Mas convidaram. vamos entrar aí já, mas eu quero entender Ah, como é, qual essa era o quê? ali, aí a de vereador foi em 88, Anos 80. anos Como é que era, 80. como é que era ser DJ nos anos 80? Melhor época musical de todos os tempos. Acho que não teve nem vai ter uma igual àquela. Mas, 80 e 90 mas são as não era melhores com pendrive, músicas. chegava e colocava lá, não? Começou foi na fita mesmo, rolando na caneta para poder encontrar a música no local certo. Comecei na fita cassete. Cara, era na fita cassete? Na fita cassete começou, no LPzão, no disco, né? Long play. E depois é que veio o DVD, que a gente pegou Como ainda é que você nesse aprendeu? tempo. Natural. Eu acho que, assim, eu tenho o maior orgulho de ter lançado muita música. Eu assistia muito vídeo na TV de Clipes e tal. clipes, exatamente, aqueles clipes de rock, tanto que é o meu estilo preferido, é rock. E eu gostava muito de curtir aquilo e repassar para a galera lá na boate, O lá nome no daquela Casa época Blanca. era discoteca ainda? Era discoteca ainda. Era discoteca. Discoteca lá do Os Casa Blanca. globinhos assim no teto, Isso, girando, a né? luzinha batendo. Isso. Pegou muita menina na época? Não, eu tava trabalhando. Dá uma paixão a música, né? Isso você nunca Não, larga, sou né? apaixonado por a música. De vez em quando brinca ainda de DJ? Sim, eu tenho um menino de 4 anos, 4 anos e meio, Avela Filho, o nome dele, Não e vai me ele dizer é que ele é de- apaixonado por música, cara. Ele, se está em casa, é com a caixinha de som dele e com o pendrive. Papai, quero meu pendrive. Aí você vai lá, só tem Bruce Springsteen, né, Dire Straits, Sting, A-Ha, Com 4 anos o menino escuta só isso. só curte isso. Não curte outro tipo de música, não. Não curte o pai ou o tio dele, o Francis Lopes? Também, não, aí tem as boi da cara preta, aí tem as músicas do Francis Lopes, no forró. No forró. Mas o estilo dele mesmo é Internacional. o rock and roll. Bom, aí ninguém queria a vaga de vice. Ninguém queria a vaga de Como era vice. assim? É uma bucha, eu não vou pegar isso, não. O candidato a prefeito havia perdido a eleição, né, por uma maioria bem extensa, né? E então ficou na cabeça de todo mundo, inclusive dos que eram convidados para serem vice, que se entrasse iria perder. Então, depois de chamarem 3 candidatos e ninguém aceitar, eu fui convidado e, como eu era novo ainda, eu pedi para conversar com meus pais, porque eu só ia se fosse com autorização dos meus pais. E então foram conversar com meu pai e eu me lembro que ele falou que estavam querendo colocar o carro na frente dos bois. Não, o boi É o carro na frente o carro do- na frente dos bois, porque era muito novo ainda. Mas aí que eu era quem sabia. Você E aí tinha- eu aceitei o Você tinha desafio. 18... Eu tinha já, quando eu voltei a primeira vez para vereador, no caso eu já tinha 18, né? E aí eu estava no caso com 22 22 anos. 23 anos, é. E aí ele falou que eu era quem decidia. E aí eu aceitei o desafio, né? Fomos para uma campanha quando então prefeito que foi eleito, graças a Deus, Rui Costa Reis, não é? E a gente ganhou essa eleição por 801 votos de maioria. Uma eleição que ninguém queria ser visto porque achava que era perdida. E o pessoal atribuiu muito a essa junção minha com o prefeito, né, com o Rui, com o candidato a prefeito, porque eu tinha também uma facilidade muito grande de comunicação com a juventude e também no programa eleitoral, de desenvolver explicar bem a situação política do município e a hora da mudança que a gente estava vendo que precisava acontecer naquele momento. E assim deu certo. A gente ganhou com 801 votos de maioria naquela época. Naquela época você chegou a trabalhar com comunicação em algum lugar? Eu fui locutor de Foi, rádio, né? né? Trabalhei em rádio lá em Simplício, trabalhei em rádio em São Paulo. Também? Passei depois que o Francis Lopes já estava em São Paulo, já depois de tudo isso que eu tinha sido vice-prefeito, e aí o Francis Lopes lá em São Paulo me convidou. Eu trabalhei então na Imprensa FM, que é a primeira FM do Brasil, passei um período ali Na Paulista. na Paulista, ali na Praça Oswaldo Cruz. É. E trabalhava também na Só Forró FM, que era do Mano Velho e Mano Novo. A associada de Fortaleza São aqui. Zunsat? São Zunsat, exatamente. E aí fiquei um período, tudo na Avenida Paulista ali. Começava
de 9h30 a 1h30 da tarde. Caramba, de 9h30 a 1h30 da A tarde. 1h30 da tarde, aí pegava na imprensa de 2 às 3, aí ia almoçar 3 horas e pegava de novo na imprensa depois do Jorge Mauro, né, que fazia o programa Franca Aguiar e Amigos, aí eu pegava de novo de 5 às 6 também lá na imprensa FM. Então, Ou também, seja, a passava o comunicação dia na também comunicação. é uma grande paixão. É verdade, é verdade. Que Por isso que eu sou seu fã e seu admirador, porque Eu que todo mundo agradeço. que trabalha com comunicação, eu sou... É tanto que eu só escuto rádio onde tem rádio, né? No carro, É eu vou rádio. escutando daqui para E simplesmente só todas as rádio. pesquisas têm mostrado que cada vez mais as pessoas gostam do rádio news, né? Que é o rádio notícia. Sim, Né? sim. Muito Música, bom. você vai mais ali para o Spotify, para os aplicativos, né? Exatamente. Mas rádio news ela é muito forte, É muito muito forte, muito forte. forte. Eu gosto muito, sou apaixonado pela comunicação. E nessa experiência de serviço, como é que foi? Então, aí eu assumi também a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, porque a minha área era exatamente essa, mais ligada ao lazer. Inclusive, nesse período, antes de eu ser lançado como candidato a vereador, eu já estava com um projeto lá chamado Semana de Jogos de Férias, que inclusive estamos realizando agora, começou domingo e vai encerrar domingo que vem, dia 28. Então, eu já tinha esse envolvimento na área cultural. Sejofes. Sejof, exatamente. Semana de Jogos de Cara, você Férias, né? realizou 51. E estou na 52 agora. Semana de Jogos de Férias. A gente envolve todo tipo de modalidade e categoria esportiva, desde o futebol, dama, baralho, sinuca, natação, tênis de sinuca. mesa, tudo, xadrez, voleibol, basquetebol, futebol 7, futebol salão mirim, infanto juvenil, juvenil, adulto. Estamos fazendo tudo essa semana, começamos domingo e vamos até domingo. Inclusive vamos encerrar domingo com o show da Valquíria Santos, lá na ABB. Isso tudo eu faço na Associação Atlética do Banco do Brasil, lá de Simplício. E a gente vai encerrar domingo com a Valquíria Santos fazendo um grande show lá, que é um evento que eu tenho uma equipe que toma de conta, não é? Mas que tem essa minha marca que a gente começou desde 89. Qual é o tamanho da importância, por exemplo, do Sejofes na juventude de Simplício Mendes, pelo menos nos últimos 15, 20 anos aí? Liel, o que eu percebi quando eu criei a primeira que me fez passar para a segunda e assim sucessivamente, você acaba fazendo com que as crianças, né, elas terminam a semana de jogos de janeiro, ela já começa a treinar para de julho, que é sempre janeiro e julho. São 2 edições ano. 2 edições ano. Então, o que acontece? Ela acaba se envolvendo no esporte, porque esporte você sabe que é a melhor forma de inclusão. E elas acabam, não só as crianças, mas os adolescentes, os jovens, acabam deixando para outros caminhos, deixando de ir para outros caminhos, para ir para o caminho do esporte, do lazer, do entretenimento, porque você se envolve diretamente. Eles formam times. Lá tem time hoje que é campeão no amador municipal, que surgiu exatamente com as nossas semanas de jogos de férias. Então a gente acaba envolvendo toda essa turma diretamente e eles atuam tudo também como voluntários, ou seja, quando não estão jogando, estão apitando, estão marcando o campo, estão envolvidos na E um semana detalhe, de você jogos. fazia na época que foi secretário e continuou a fazer. Continuei, independentemente de quem estivesse no poder, se era a oposição, se era o meu irmão Zé Lopes. Fui para a Floresta depois de ser secretário lá em Simplício, fui ser prefeito de Floresta, candidato, e graças a Deus ganhei, mas mesmo assim continuei fazendo jogos de férias por Simplício Mendes, ou seja, de tamanho amor que eu tenho por aquela cidade que nos acolheu, né? Na realidade a gente nasceu em Floresta, não é? Quando ainda era tão Santo Inácio do Piauí, e aí depois que passou a cidade. Mas mesmo assim, a gente sempre teve a gratidão de simplesmente ter nos recebido bem e ter nos envolvido nesse meio político, né? E também de cultura, de esporte, de lazer, de entretenimento, que é o sempre que eu fiz lá. E quando você resolve voltar com essa proposta de ser candidato a prefeito, o porquê e quais foram as conjunturas? À época, quando você foi candidato a vice, ninguém queria e você topou esse desafio. Sim. Isso volta a acontecer na tua vida agora, de uma certa forma? De uma certa forma, sim, porque, por incrível que pareça, eu associei e muita gente chegou para mim também e lembrou daquele período, né? Por quê?
Tinha o meu irmão Zé Lopes, né, que foi prefeito, como eu falei, 8 anos, na época que eu fui secretário municipal de saúde. Foi um bom prefeito? Bom prefeito. Meu amigo, a revolução que o Zé Lopes fez em Simplício Mendes, ele fez em 8 anos, mais que muita gente fez em 20 ou 30 anos. Por quê? Porque ele pegou exatamente aquilo que estava faltando em gestão na cidade, de obras, de benefícios. Na área da saúde, com a permissão dele, do Zé Lopes, quando eu fui secretário, eu consegui projetos para lá que no Piauí nem no Brasil não tinha. Olha. Para você ter uma ideia, eu consegui para o pequeno município de Simplício Mendes 9 ambulâncias do SAMU para distribuir em todas as cidades da região. Coisas que na época eu fui em Santa Inês do Maranhão, uma cidade já com 100 mil naquele tempo, e o prefeito lá me perguntou como era que eu tinha feito para conseguir, porque ele não tinha nenhuma em Santa E como é Inês. que foi? E Simplício Mendes com 12.500 eu tinha conseguido aquele tanto. Projeto, você precisa ter projeto. Isso tudo gera o quê? Primeiro, que eu sempre penso, saúde pública, o município tem que oferecer. O SUS existe para isso. E emprego, automaticamente emprego. Ou seja, você cria uma geração de emprego e renda, gerando serviço de saúde pública. Naquela época, eu fazia parte da bipartite, né, que é a comissão intergestora de gestores a nível estadual e municipal. Eu vi apresentando uma portaria do ministro da Saúde da época, o Temporão, que dizia que o município que tivesse 20 mil habitantes acima tinha direito a um programa chamado CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Fiquei triste porque simplesmente só tinha 12.500 na época. Foi que eu pensei. Cheguei para os meus colegas da comissão e disse, vou fazer um projeto consórcio. Vou colocar 2 municípios pertinhos de Simplício para ver se passa. Aí eles disseram, aqui na bipartite passa. Pode fazer que a gente aprova aqui, aí você se vira para aprovar lá em Brasília. Aí tu passou, botou... Na tripartite, né? Aí ficaram quantos municípios? Não, aí eu coloquei Simplício, aí coloquei Bela Vista do Piauí, que são só 15 quilômetros de distância, que 3 mil habitantes, mas não chegava aos 20 ainda. Aí coloquei o município Isaías Coelho, que fica a 30 quilômetros. Num raio ali de 50 quilômetros. 30 quilômetros só, 35 no máximo. Então coloquei esse projeto, trouxe para a bipartite e aprovou. Foi para a tripartite em Brasília, o que é tripartite, quem é o presidente? O ministro da Saúde. Quando eles viram o meu projeto, aprovaram e o ministro publicou um aditivo na portaria dizendo que o projeto poderia ser realizado através de consórcio. Você mexeu com o negócio. Recebi na época ligação de São Paulo, Santa Catarina, Belo Horizonte, o pessoal me ligando, perguntando como era que eu tinha conseguido aprovar aquele projeto. Ou seja, você precisa estar dentro para ver o que é que está acontecendo, para poder você buscar para o seu município. Na mesma época também apareceu um projeto chamado, uma portaria de um programa chamado NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí, Simplício Mendes era contemplado, mas com recurso de R$6.000 por vez. Foi o que eu fiz. Acima de 20 mil habitantes, ia para 20 mil o custeio mensal. Foi o que eu fiz. Consórcio também. E aí foi lá aprovado da mesma forma e gerou aditivo na portaria do ministro da Saúde para que o Brasil todo tivesse direito a fazer consórcio. Ou seja, são programas que no nosso município hoje só existem, modéstia à parte, porque a gente estava lá presente aqui na reunião da bipartite e fui também vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde durante os 7 anos que eu fui secretário, fui vice-presidente, fui tesoureiro, assumi a presidência várias vezes quando o presidente se afastava, então eu estava envolvido diretamente no meio da saúde pública do nosso estado. E não tem jeito hoje, qualquer tipo de município, seja ele 6, 7, 3, 4, se não tiver projeto, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Eu consegui implantar laboratório de análise clínica no nosso município. Os primeiros aparelhos de ultrassonografia, quem colocamos fomos nós. O que foi que a gente fez em Simplício Mendes? Uma revolução em termos de saúde pública, não só para a cidade, mas para a região. O que eu quero mostrar com isso, quando você quer, você consegue. E hoje o que é que eu vejo? Estão completando 12 anos que eu saí da Secretaria de Saúde. Infelizmente, eu conversando com as pessoas que fazem saúde pública em Simplício hoje, que participaram comigo desses projetos, infelizmente, nesses 12 anos não tem nenhum projeto, nenhum programa... Você está de brincadeira, 12 anos? Não tem nenhum projeto que gerou saúde pública e emprego e renda.
todos os empregos ainda continuam com esses que a gente gerou naquele tempo para esses programas de saúde. Ah, Infelizmente. Aí a pergunta é, o Ministério da Saúde não lançou nem mais uma portaria que gerasse tudo isso, ou o município de Simplício Mendes não acompanhou para estar implantando esses a serviços? pergunta é: a saúde de Simplício Mendes está na UTI? Está mais ou menos por aí. Ela ainda funciona um pouco pela atenção básica, mas de uma forma que não chega nem aos pés do Do tempo que que a era há gente 12 anos fazia. atrás. Não, Então não, regrediu muito. não regrediu muito. Por quê? Para tu ter uma ideia, Elcio, eu fiz um projeto, um programa e consegui no Ministério da Saúde para ampliar e construir postos de saúde em todo o interior do município. Quando eu peguei a Secretaria de Saúde, só tinha atendimento médico na cidade e mais 2 povoados no interior. Foi o que eu fiz, levei para 15 localidades no interior. Quando não tinha ainda o posto de saúde, aonde não tinha, eu atendia numa casa de associação, tá? O que eu digo é a equipe médica, né? A gente Aham. colocava até debaixo de um pé de juazeiro, a gente levava uma unidade móvel odontológica e todo o atendimento médico que a gente fazia no interior era com a caminhonete já com as caixas cheias de medicamento da atenção básica. Ou seja, as pessoas não tinham que sair da zona rural para ir até o município para pegar o O medicamento. medicamento da pressão, da diabetes. Exatamente, esse tipo de medicamento. Hoje, o que é que acontece? Nem mesmo na sede do município os diabéticos conseguem pegar esse Sério? medicamento. Não, não, não. Eu digo porque eu ando no interior e o pessoal me fala, o pessoal diz, eu só sei que secretário de saúde igual a você, prefeito igual ao seu irmão, nós nunca mais tivemos. Por quê? A gente tinha esses benefícios aqui mesmo na nossa região, no nosso interior, e hoje, infelizmente, não tem. Só sei que a gente conseguiu ampliar na realidade, deixamos o dinheiro em conta e o prefeito que assumiu depois da gente fez essa ampliação nesses postos de saúde e construiu aonde não tinha. Mas, infelizmente, a grande maioria está parada, não está funcionando. E como é que chega esse desafio de você se lançar agora candidato? Então, como você perguntou antes, também a questão de como eu cheguei, se ninguém queria, se parece com a A mesma de história. vice, né? O que é que acontece? O meu irmão Zé Lopes, ele era pré-candidato. E aí o doutor Jairon Santos, que é um médico bem conceituado na nossa região, também pré-candidato, filiado ao PT. E aí foi combinado tudo com o Rafael Fonteles, que é o nosso governador, quem é que está levantando também a nossa bandeira de pré-candidato lá em Simplício Mendes. O que é que acontece? O Zé Lopes resolveu desistir da sua pré-candidatura para o doutor Jairon assumir a pré-candidatura de prefeito. Mas o doutor Jairon, como eu falei, um grande médico cirurgião que atende em Simplício Mendes, atende em Oeiras, atende em Picos, ele achou que não estava dando para conciliar o seu trabalho profissional, privado, na sua clínica lá em Simplício Mendes também, com a pré-campanha. Então ele procurou o governador e resolveu, de comum acordo, em desistir dessa pré-candidatura. O governador chegou a convidar uma outra pessoa, que também não quis aceitar, e então através do meu grande amigo Filipinho, que é uma pessoa lá de Simplício Mendes, um amigo pessoal particular. Esses jogos de férias que eu acabei de falar, ele participou desde o início com a gente lá, jogando. Era um Era bom de bola? ótimo atleta, um ótimo jogador de futebol de salão. E aí, através dele, meu amigo, surgiu a ideia, começou a conversar com as pessoas e me convidaram. De uma forma assim surpreendente, porque eu estava ainda naquela, sem saber se ia ser candidato em Floresta ou não. Então, faltando 2 dias para terminar o prazo de filiação partidária, Se ia para esse- floresta. e o Simplício, né? Aliás, Simplício não estava fora de cogitação. Aí, quando eu recebi esse convite, imediatamente a gente fez a transferência para voltar para Simplício, e o grupo reuniu-se e decidiu que o nome para juntar todo mundo seria o meu. E aí, então, eu só pensei nessa questão de quando não encontrou o vice, né? Claro que aí um pouco diferente, mas dá para lembrar, Dá. não é? O episódio é parecido. É parecido o episódio. Aí, então eu fui e pensei, eu disse, meu Deus, se for para assumir esse compromisso, eu vou. Agora eu disse para o grupo, tanto o grupo do governador como o nosso grupo Simplício Mendes. Eu estou entrando, não é para preencher vaga, eu estou entrando para vencer as eleições. É esse o meu objetivo. Então vamos partir para a pré-campanha, depois, sendo escolhido na convenção, aí depois partir para a campanha e com tudo para a gente sair vitorioso. Lá o governador tem uma ocasião especial, né? Ele, assim,
Não é que é questão de honra, mas é uma vontade muito Ele forte. tem uma vontade muito forte. Ele tem uma vontade muito forte, por quê? Porque lá em Simplício ele tem como adversário dele principal a atual gestão, né? Que trabalhou contra ele, trabalhou para o Silvio Mendes na época, trabalhou por Ciro. Bolsonaro Todo também? mundo fala que automaticamente quem trabalha para Ciro daquele tempo era o chefe era da Casa Civil Era. do Não tem como Bolsonaro. deixar de ligar o Bolsonaro. Não tem como. Se você está trabalhando para Ciro, para Silvio no seu município, o Ciro não vai deixar você não trabalhar ou não votar no candidato dele na época que era o Bolsonaro. Então, isso é o que todo mundo comenta e é natural, Uhum. todo mundo sabe, né? Então, naquela época, o governador, o atual prefeito, já tinha dado a palavra para ele que ia votar nele, ia votar no Wellington para senador, e aí depois acabou não cumprindo essa palavra. Então, fica Mas ele aquela tinha questão. recebido muitos afagos do governo em termos de convênios. Muitas obras. Nosso município hoje ele é praticamente quase todo calçado, asfaltado, tudo com obra do governador Rafael Fonteles, né? Começou ainda com o Wellington Dias, e depois passou para o Rafael e continua lá, até porque, como ele deu palavra que ia apoiar, automaticamente ele conseguiu esses afagos que você fala, e todo mundo sabe, não é? Então o município hoje, graças a Deus, tem muita obra levada por Rafael, por Wellington Dias, e que às vezes o próprio prefeito se auto-intitula como dono daquelas obras. Pode-se dizer, por exemplo, que o governador Rafael talvez seja mais prefeito do que o atual prefeito em termos de obras? Não, com certeza, se você fizer uma pesquisa em Simplício Mendes hoje, o que tem de melhor no município hoje é pavimentação asfáltica e de calçamento, paralelepípedo. E tudo isso quem levou foi Rafael. Se tiver alguma coisa a nível de convênio federal, que deverá ter, mas pouca coisa, o mais tudo foi o Rafael. O Rafael Fonteles e o Wellington Dias. Então, a pavimentação que existe hoje em Simplício Mendes, quase tudo, Rafael e Então Wellington vamos lá, Dias. Avelar Lopes se elegendo prefeito de Simplício Mendes, a possibilidade de crescimento pelo alinhamento de governo estadual Rafael, governador o presidencial Lula, senador Wellington, entre outros deputados. Marcelo Castro, que é o presidente do nosso partido, MDB. Então, sim, a possibilidade de Simplício Mendes explodir em termos de... Sim, até porque, como eu falei, na época que eu fui secretário de saúde, eu soube como ir atrás disso. E aí você pode pensar, não, mas foi só na saúde. Aí depois é que eu passei 4 anos de prefeito no município de Floresta, eu tive a oportunidade de trabalhar de forma generalizada em todos os setores. Foi lá em Floresta onde eu cheguei e consegui levar aquilo que um grupo que estava há 16 anos no poder não conseguia. Por exemplo, a cidade era cheia de carro-pipa, né? Abastecendo a zona urbana e a zona rural. Foi meu primeiro pensamento. Nasci aqui, andei em cima de jumento com aquela chamada carga d'água e eu não admito que em pleno século XXI a gente esteja vendo ainda não o jumento com a carga d'água, o carro-pipa. mas o carro-pipa e o povo dependendo dos outros. Então foi que eu pensei, meu primeiro projeto, vou deixar água em todas as residências da cidade e da zona rural. E assim eu fiz, graças a Deus. Tem que buscar fora o dinheiro. Sim, fui buscar na Codevasf, meu principal parceiro. Projeto, porque você tem que ter o projeto, né? Então, fui buscar tudo isso, né? Na época com a ajuda dos nossos deputados, senadores, e aí a gente conseguiu. Saúde, só tinha um posto de saúde na cidade. Foi o que eu fiz. Pensei, tá pequena, juntei a minha equipe, vamos ampliar esse posto de saúde. Aonde é que tem na zona rural comunidades maiores? Eu sabia, uma é aquela onde eu havia nascido e a outra é uma outra comunidade que tem na divisa com Campinas do Piauí. Foi o que eu fiz, vamos fazer UBS, Unidade Básica de Saúde, fomos buscar em Brasília e conseguimos construir uma na comunidade chamada Caiçara e outra na comunidade Patos, que é onde a gente nasceu, e que hoje tem lá essas unidades de saúde, tanto quanto grande quanto a da cidade, que a gente conseguiu ampliar. Passei só 4 anos, né? Muita gente pergunta por que você ficou só 4 anos, né? Eu tinha um primo que já estava com 3 eleições perdidas, ele, o pai dele, o primo dele, e eu sabia que eles tinham muita vontade de trabalhar pelo município de Floresta. Foi o que eu fiz. Se eu for para os 8 anos,
eu corro o risco de não deixar o meu primo prefeito, que geralmente o oitavo ano, os 8 anos desgasta um pouco. É natural. Eu sou contra a reeleição. Você sabia que eu sou contra a Não reeleição? sabia. Sou contra a reeleição. Eu sou a favor, primeiro, de que passe para 5 anos e um mandato só. Mas eu, em Simplício Mendes, hoje, eu quero deixar bem claro, eu ganhando as eleições, eu não vou para a reeleição. Eu quero Então, colocar... olha, Eu não vou. Eu não vou porque eu acho que quando você vai pensando já em se reeleger, você deixa de fazer muitas coisas e vai fazer política já a partir do momento que você assumiu. E você deixa de trabalhar pela comunidade. Em Florestas eu fiz isso. Eu fui com o pensamento, eu vou deixar meu primo de prefeito. Eu vou trabalhar conseguiu? para a população 4 vezes mais do que eu tinha ganho a eleição. Foi mesmo. E depois foi candidato único. E agora tem outro primo, candidato único também. Caramba. Ou seja, no município que estava com 16 anos, o mesmo grupo mandando, os meus primos haviam tentado e não tinham conseguido, me chamaram para somar na época, devido ao meu trabalho na saúde, que era regional, eles me convidaram e eu fui lá. E juntamente com eles, evidentemente que ninguém ganha eleição sozinho, você depende do povo E do de um grupo, bom né? grupo, É. não é? E a gente juntou-se, é como eles sempre disseram, ela está vindo para somar. E eu sempre falei também, eu estou indo para somar. Não é dizendo que eu estou indo para ganhar, estou indo para somar. E evidentemente, a partir dessa soma, você consegue a vitória. Então, E foi isso Avelar que Lopes aconteceu. ganhando a eleição e simplesmente não é candidato à reeleição. Não sou candidato à reeleição. A não ser que, chegando lá no final do mandato, no terceiro ano, as pessoas digam, o grupo chega e diga, a população chega e diga, ó, só tem você. Se não for você, infelizmente a gente não tem Mas outro não nome. é a tua intenção. Não é a minha intenção. E quando eu também não fui para a reeleição em Floresta, o meu irmão Zé Lopes tinha saído dos 8 anos e ele estava meio que na indecisão, sem saber se ia ou não ainda para candidato. Foi que eu pensei, eu saindo agora nos 4 anos, eu fico 4 anos livre e se o Zé Lopes não for, eu vou estar pronto para Que ser seria candidato. agora, né? Não, no caso foi a passada, de 2020, que o Zé Lopes foi, infelizmente não teve sucesso, mas aí também, se eu tivesse sido prefeito lá, para a reeleição, também ficava meio complicado para ir para Simplício. Então é coisa do destino mesmo e Deus se coloca de propósito na vida da gente. Toda essa tua caminhada de vida como secretário de, não só de saúde, mas por outras secretarias, por outras pastas, como Sim. vice-prefeito, como prefeito, te credenciam, por exemplo, hoje, para ser um prefeito muito melhor do que foi e saber os caminhos para transformar de cara mesmo, simplesmente? Sim, sim, a gente está muito mais experiente, não é? A gente sabe aonde falhou, a gente já sabe os caminhos corretos para seguir. Essa parceria que você acabou de falar com o governador Rafael Fonteles, com o presidente Lula, com o Wellington lá em cima, com o senador Marcelo Castro. Que é o homem do orçamento. Sim, sim, sim. Então a gente com a parceria com esse pessoal todo, fica tudo muito mais fácil. O que é que o pessoal de Simplício Mendes tem que analisar? O prefeito que está hoje, ele vencendo as eleições, ele vai ter 4 anos. Primeiro, ele vai demitir um monte de gente que ele encharcou a prefeitura. Primeira coisa que ele vai fazer, demitir muita gente que ele colocou, não é? Então, o que é que acontece? Ele vai enxugar e vai pensar em quê? Nele. Me desgastei para ser reeleito, agora eu vou pensar em mim. Avelar Lopes vencendo as eleições, se for o candidato, que não passou a convenção ainda. O que é que Avelar Lopes vai pensar? Eu vou consertar tudo aquilo que não foi feito, fazer tudo aquilo que não foi feito por essa gestão anterior. Em outras palavras, se o atual gestor se reeleger, Simplício Mendes vai ficar isolada. Vai ficar isolada porque ela não tem apoio. Nem do Gov. Não é porque Rafael Fonteles tenha não tem mágoa. relação. É porque não tem relação. Ele não vai atrás. Primeiro, para você fazer alguma coisa pelo município, o prefeito tem que aparecer com o projeto, alguém tem que aparecer. Tem que bater na porta do governador. Sim, como nós, oposição, estamos fazendo. Hoje nós temos lá em andamento obras de calçamento, nós temos perfuração de poços, nós temos pavimentação de estradas vicinais na zona rural. Tudo isso nós estamos fazendo com a parceria do governador Rafael. Mas o que é que o Rafael diz? Para eu fazer mais e melhor, eu preciso de uma parceria com a prefeitura. E todos nós sabemos, o governador precisa de uma parceria com a prefeitura. E é por isso que nós estamos trabalhando nessa pré-campanha, visando o quê? Ter essa parceria a partir de janeiro
com muita fé em Deus e no povo. Agora, tem noção de quanto o governo já investiu nesses últimos anos? Você, como oposição, o teu grupo político levanta ideia de valores? Não, eu não tenho porquê, Ielson. O que é que acontece? Eu, como eu falei, estava mais ligado floresta, assim, em Mas são muitos Simplício mesmo, investimentos, né? morando em Simplício, mas o meu irmão Zé Lopes é quem, juntamente com o doutor Jairon, Aham. Que tem essa todo ideia, grupo, né? é que tem essa ideia, porque é quem estavam mais aqui em Mas cima, muitas mas obras tem muito investimento, principalmente nessa área que eu estou lhe falando, a questão de de infraestrutura. infraestrutura. Hoje, nós temos no município 4 escolas na zona urbana do estado e uma na zona rural. Todas elas estão passando por super reforma. Todas. Isso porque a gente pediu ao governador. Governador, nós queremos melhorar a infraestrutura também escolar, na educação. Por exemplo, o colégio era apenas um turno, agora está tempo integral. O que é que acontece? Tem que aumentar funcionário, tem que aumentar a estrutura física do prédio. Então é isso que o Rafael Fonteles está fazendo hoje, através do nosso pedido. Hoje nós temos também super, um super apoio, que é do deputado Ziza Carvalho, que até então, na eleição passada, era apoiador do atual prefeito. Hoje ele está com a gente também, apoiando o nosso grupo. E o que é que a gente quer? Com essa parceria, fazer com que a gente consiga muito mais benefícios para o Então nosso tá município. todo mundo unido lá na oposição, né? Graças a Deus, o meu nome surgiu Unificou. exatamente para unificar tudo Muito isso. bom. A gente tem o apoio, como eu falei, indispensável, né? Até porque é irmão do meu irmão Zé Lopes, que é um cara, como eu falei, a melhor Tem um gestão que já legado teve em político muito Simplício, forte. tem todo um legado. E o doutor Jairon, como eu falei, uma pessoa que está lá tomando de conta, não é o diretor do hospital, até porque para ser diretor tem que cuidar mais da parte burocrática, então ele está como diretor, no caso do centro cirúrgico, né? Fazendo muitas cirurgias. O Rafael até postou recentemente que Simplício Mendes, de março para cá, quando inaugurou o centro cirúrgico, já está com mais de 200 cirurgias realizadas lá, que se não fosse isso, tinha que estar indo para Oeiras, Picos, as cidades maiores da região. E hoje o parto é feito lá mesmo. Tudo isso por quê? Porque o governador fez uma super reforma no hospital, que não é regional, mas que atende Campinas, Isaías Coelho, Paz Landim, Bela Vista, às vezes Floresta, às vezes São Francisco de Assis do Piauí, Socorro do Piauí. Então, Tem muito um hospital município que tem ali muito perto, município, né? que é tudo lá, dependendo do nosso município de Simplício. Meu do irmão, hospital. Avelar, esse é o primeiro bate-papo de muitos. Espero que você tenha gostado dessa passeada aqui que a gente deu. Rapaz, adorei. Então você instiga. Eu acho que a gente vai bater outros papos e eu acho que Sim. vai agudar mais a eleição daqui a pouco. Começam, né, definitivamente os pontos mais óbvios da gestão, dos fracassos que se encontram lá em Simplício Mendes. Eu acho que é um segundo momento para a gente abordar isso. Mas, assim, pelo que você me falou aí, esse isolamento de Simplício é muito preocupante. Preocupante. E se Né? continuar, Muito vai preocupante. piorar. Muito preocupante. Piorar. Obrigado. Obrigado, digo eu, viu? E um prazerzão estar aqui Prazer, com você. e fala bem pra caramba. Por isso que foi trabalhar na Rádio São Paulo. Ai. Já lhe conhecia pelo vídeo, pessoalmente também, através do Francis Lopes, já tinha lhe visto. E Eu fui fazer uma matéria com o Obrigado. França. Você estava naquela época lá, não? lá em Simplício. Não, eu fiz em São Paulo. Ah, lá com de ele. São Paulo. Tava não, na época Era tava no não, mas ABC. eu lembro, no ABC. Tinha um ônibus na porta, a gente Isso. foi visitar o Braz, a galera reconhecendo ele. Foi massa, uma sensação massa bem, demais. bem Ele tá especial. lá, como eu falei aqui em off, tá indo para São Paulo agora fazer uma... só passa um mês agora. O negócio dele é papai e mamãe. E Passa um mês lá e fora. volta. Agora passou um mês entre Bahia, o São João da Bahia, em 40 Minas. Vai fazer 40 e poucos shows agora dentro de um mês lá em São Paulo. Caramba, é muito show. Muito show. Tá bom, meu irmão, Obrigadão, obrigado. meu amigo. Tamo junto. Obrigado ó. de coração, viu? Você se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, é muito importante. Assiste um próximo episódio, maratona no final de semana, tá bom? Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Eu queria só... Pode falar, pode. Posso? Depois Pode. a gente benda. Não. Explicar um pouquinho aqui. Pois que o é, eu não pessoal... perguntei o que é que Pois, aconteceu você aí. perguntou antes, né? Mas Mas aí aqui eu não no ar, perguntei. né? Então, eu queria só falar, porque muita gente pergunta, foi que houve? De tal. fato mesmo. que De foi. fato, né? Eu fiz uma cirurgia no final de fevereiro. Corta para aberto aí para mostrar aqui, até para ver. Olha lá como é que tá o braço. Isso. Eu fiz uma cirurgia, Yelson, no final de fevereiro, consequente a um desligamento, né? Aqui do tendão e também do músculo. Do ombro aqui. Do ombro. Então, a cirurgia ela foi verificada aqui, inclusive tem 2 pinos aqui, só que estava como tudo tranquilo.
Quando acabou a Mas foi cirurgia, queda, não, foi um desgaste? peso que eu peguei numa mesa mais ou menos como essa sua aqui. Foi mesmo. Ela vinha descendo de um palco, inclusive lá no meu clube, que esse clube que eu fui DJ durante muito tempo, Ah, hoje é é meu, teu. graças a Deus, né? Trabalhei muito, fiz muito show, muitas bandas, não só em Simplício, mas em São João do Piauí também, na região. E graças a Deus deu para a gente estar com ele hoje lá alinhado e fazendo eventos, né? Mas eventos particulares, até porque festa hoje cobrando entrada, você sabe que não funciona mais. Não dá mais. Depois Tudo que público. tem as públicas, Não, acabou. 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 Então eu fui pegar uma mesa dessa descendo de um palco, não sabia que ela estava com a pedra de mármore em cima. Quando desceu, eu peguei e aí eu não soltei e acabou rompendo tudo. E aí, quando o médico fez a cirurgia, ele disse: se começar a doer o seu bíceps, que ele rompeu, ele desceu também aqui, ó. Aí ele disse: se começar a doer, você vai ter que talvez operar de novo para puxar Pra cima. para cima, porque tem o risco dele ir murchando. Atrofiar. Aliás, ele disse: se doer, é porque ele está atrofiando. Ele vai murchando e aí é automaticamente provocador. Então, inclusive, hoje à tarde estou marcado de ir nele lá para ele dar uma analisada. Mas não tem perigo de me pedir na eleição, não, né? Eu peço a Deus que não. Não, Pelo Deus amor de queira que Deus. não, é. Eu já disse que Deus colocou esse propósito na minha vida e eu quero. Mas também se impedir, é porque é um propósito de Deus também, né? Não Mas eu tenho- acredito que não. Não, se viu? Deus Com fé quiser, em não. Deus. Se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Tá bom, obrigado, Valeu, meu irmão. amigo. Um abraço. E é o cast do Piauí para o Mundo.